Bom, agora vamos entrar no debate necessário. Debate que a gente vem trabalhando aqui, porque a Rádio Noroeste ela funciona numa comunidade. E é necessário que a Rádio Noroeste traga notícias da comunidade para o nosso povo, né? E a gente tem aqui, criamos aqui, junto com a Suzy do Jornal do Bairro, um modelo de comunicação que possa dar visibilidade à nossa história, que possa dar visibilidade à nossa capacidade de mudança. Nós temos o grupo da Vila Boa Vista e Parque Via Norte no Facebook, que tem 4.000 moradores. Nós temos o Jornal do Bairro e nós temos a Rádio Noroeste. Nosso objetivo aqui também é receber denúncias e procurar junto às autoridades informações que busquem a melhoria. Chamar a comunidade para lutar por essas melhorias. E nós estamos fazendo isso. Na segunda-feira a gente abriu o programa falando da situação do transporte na região, que nós já recebemos trocentas denúncias de atrasos, ônibus quebrado, ônibus velhos, quebras, enfim. E aí a gente fez uma reportagem especial, ouvimos todos os lados, os moradores, ouvimos as empresas que não quiseram se pronunciar e ouvimos a INDEC, né? E aí a população questionou todas as informações que a INDEC passou, uma delas dizer que os ônibus é de 24 minutos entre os picos e também dizendo que os ônibus estão em condições de circulação e que a frota está dentro do aceitável. A população está revoltada com a questão do transporte e ela mesma está fiscalizando. Aí estamos recolhendo o resultado disso e vamos encaminhar ao Ministério Público, né, para que as providências sejam tomadas. Agora, uma outra questão que a gente vem discutindo aqui é sobre a situação, e é séria, do atendimento no Centro de Saúde da Vila Boa Vista. Nós falamos diversas vezes e trouxemos até o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na condição de deputado federal, e apresentamos para ele a situação. Nós estamos com 1/4 da capacidade de atendimento, de acordo com os dados técnicos da Organização Mundial de Saúde. A quantidade de funcionários que nós temos hoje chega a 1/4 da capacidade. E aí é óbvio que isso atrapalha e muito o atendimento no centro de saúde, né? As pessoas, os funcionários estão estressados, né? As pessoas que vão buscar o seu atendimento, a sua consulta no médico, chega lá, vê, olha, não tem médico, né? As pessoas não recebem ligações dizendo, olha, sua consulta foi desmarcada. A pessoa vai fazer uma coleta para exame, o pessoal fala, é daqui a 2 meses. Essa é a situação que a gente encontra na Vila Boa Vista e o atendimento no Centro de Saúde da Vila Boa Vista. E aí, quando a gente vai buscar respostas, a gente percebe uma outra situação. Os trabalhadores estão sendo censurados. Eles não podem dizer que isso está acontecendo, que eles estão estressados, que eles estão com uma demanda muito acima. A prefeitura impõe uma censura. Eu procurei a coordenadora do posto de saúde através do WhatsApp e ela me disse abertamente, olha, nós não somos obrigados, nós não estamos autorizados a falar sobre a situação do centro de saúde. Favor procurar os capa preta lá em cima. E aí nós fomos procurar os capa preta. Eu liguei para a assessoria de imprensa da prefeitura, ninguém quer falar. Aí eu falei, olha, nós temos mais de 200 denúncias de atendimento. Aí eles falaram, olha, vocês vão dar uma entrevista? Eles falaram, não, nós vamos lançar uma nota.
E aí o que me revolta é isso, porque quando a gente faz a pergunta de acordo com a nota, de acordo com as denúncias que a gente recebe, a gente recebe uma nota que é inacreditável, né? Inacreditável. Eu vou ler a nota da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, sobre atendimento no posto de saúde, para vocês verem. Primeiro questionamento é sobre a quantidade de funcionários. Eu vou ler aqui. A Secretaria de Saúde informa que o CS Boa Vista trabalha com as equipes completas. Neste momento de pandemia, a unidade trabalha com 2 portas, uma para sintomas gripais e outra para os demais casos. Por este motivo, pode acontecer uma espera maior para os casos não Covid, assim como os demais 66 centros de saúde. O Boa Vista faz atendimento pela manhã. À tarde, as equipes estão envolvidas com a vacinação contra a Covid-19. No entanto, são atendidos os casos mais graves e realizadas as dispensações da farmácia. Outro debate que a gente tem feito aqui é sobre os medicamentos. Olha o que eles respondem. Em relação aos medicamentos faltantes, a pasta informa que a lista de medicamentos do SUS Campinas é uma das mais completas entre as cidades brasileiras, com 157 itens. Atualmente, há 30 itens da atenção básica, temporariamente em falta. Não é temporariamente não, viu? Aí eles estão dizendo que a administração está agilizando licitações para restabelecer os estoques com a maior rapidez possível. Queria chamar a atenção aqui de vocês sobre isso, porque agora a desculpa é a Covid. A desculpa da prefeitura é a Covid. Nós estamos atendendo com Covid e tal. Antes da Covid a situação já era assim. Antes da Covid a situação já era assim. E eu quero ir mais longe aqui, né? Que eu recebi uma nota do Conselho Municipal de Saúde, né? Encaminhada pela presidenta Nayara Oliveira, dizendo o seguinte: se de um lado aqui o péssimo atendimento, a culpa é da Covid, por um outro, ela diz aqui o seguinte, que a prefeitura, ao liberar geral, tanto que você vê a CETEC fazendo festinha, né? Fazendo festinha aqui no Parque Via Norte para promover vereador, né? Por um outro lado, tá aqui a questão, esse abre e fecha em plena pandemia com uma variante Delta. Olha a nota do Conselho Municipal de Saúde. Eu vou ler para vocês entenderem. A Prefeitura de Campinas renunciou ao controle da pandemia, entregando-o para cada indivíduo. É o que fica claro com o novo decreto publicado em 17 de agosto no Diário Oficial da União. Foi autorizada a abertura de atividades com 100% da capacidade sem horário limite. Embora persistam as recomendações e protocolos para a manutenção do uso de máscara e distanciamento de 1 metro entre as pessoas, a fiscalização será impossível. Com o início da vacinação, o discurso sobre a necessidade de isolamento social desapareceu das falas oficiais e do noticiário da imprensa. No máximo, tímidas falas a respeito. O que fez a população desprezá-lo? O que assistimos desde então são ruas lotadas, bares cheios e muito desrespeito às medidas, acima da capacidade da prefeitura de fiscalizar. Os dados de monitoramento do isolamento social mostram que os indicadores hoje são muito próximos daqueles de antes da pandemia, em torno de 34% durante a semana. Vários especialistas têm apontado que é precoce a abertura indiscriminada do comércio no estado de São Paulo e, obviamente, também em Campinas, por causa da variante Delta. Flexibilizações precipitadas fazem com que se repitam as explosões de casos quando a situação parece normalizar. É nesse sentido que o Conselho Municipal de Saúde de Campinas recomenda
que as restrições sejam levantadas apenas na medida que o número de casos caia a valores tão baixos quanto aos do ano passado, uma média de 100 casos por dia por 3 ou mais semanas. Que se faça da mesma forma para o número de óbitos. Que tenhamos pelo menos 50% da população vacinada para tal abertura. Que mantenhamos nossas reuniões remotas, bem como restrições a reuniões com mais de 10 pessoas presentes e com a possibilidade de distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Consideramos que medidas precipitadas, movidas por pressões econômicas e financeiras, podem fazer com que o Brasil volte a ser novamente epicentro da pandemia no mundo. Alertamos também a população para que continue utilizando das medidas de prevenção. Isolamento social sempre que possível, uso de máscaras e higiene frequente das mãos. Bem como se vacinarem com as vacinas disponíveis. Essa é a nota do Conselho Municipal de Saúde sobre a questão da flexibilização em Campinas pelo governo Dário Saad. Muito bem, são 12h32. Eu quero aqui deixar o recado dado que nós iremos continuar cobrando e vamos sempre entender que o amanhã pertence à luta do povo. A gente termina o nosso Jornal dos Trabalhadores de hoje. Em breve, ou melhor, amanhã a gente está de volta, mas eu estarei logo mais às 5 horas da tarde para fazer um resgate da cultura popular com o programa O Rancho dos Ipês. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Termina aqui mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores, uma produção da Rádio Noroeste FM. Apresentação e edição, Gerry de Oliveira. Noticiários fornecidos pelas agências Rádio Web, CUT, Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual e sites e blogs democráticos de todo o Brasil. Direção-geral, Cristiane Costa. Nossa equipe agradece sua atenção e audiência, convidando você a estar conosco amanhã, no mesmo horário, em mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Até lá!